No episódio de hoje, a nossa conversa entra no terreno real da vida cristã. A agenda apertada, o cansaço do fim do dia, as notificações do celular, as promessas de amanhã eu oro melhor e aquela sensação silenciosa de que a vida com Deus já foi mais viva do que é hoje. A gente fala muito sobre buscar a Deus em primeiro lugar, viver para a glória de Deus, ter uma vida devocional. Mas quando a semana começa, hábitos que parecem inofensivos, até normais, aos poucos vão sufocando a nossa comunhão com o Senhor. A comparação constante e a cobrança por produtividade, que transformam tudo em desempenho, inclusive relacionamento com Deus, o descanso mal administrado que vira fuga em vez de restauração, a falta de limites com o tempo, com o celular, com o trabalho, com as pessoas, as respostas automáticas de não tenho tempo para aquilo que mais poderia cuidar da minha alma. E uma vida sem revisões, sem propósito claro, que vai sendo empurrada com a barriga um dia de cada vez. Quando a gestão da nossa própria vida é feita no modo automático, estes hábitos discretos vão roubando foco, energia, sensibilidade espiritual e alegria no caminho com Cristo. É sobre esse encontro entre gestão pessoal, fé e hábitos do dia a dia, e também sobre pequenas escolhas que podem matar ou renovar a nossa vida com Deus, que a gente vai conversar hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao SolaCast, uma conversa guiada pela palavra. No episódio de hoje, nós recebemos o pastor Edson Rios, pastor da IPI em Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, uma igreja com mais de 1.000 membros. Pastor Edson tem uma rotina intensa de ministérios, decisões e cuidado pastoral. É também o segundo vice-presidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, servindo igreja a igreja em âmbito nacional e local. Alguém que viveu também a transição do mundo corporativo como gerente de banco para o ministério em tempo integral, trazendo consigo uma visão prática da gestão aplicada à vida cristã. Tudo na graça, tudo na paz. Pastor Edson, muito obrigado por dividir conosco esse tempo, onde a gente vai estar falando sobre um assunto de tamanha importância, que é um pouquinho sobre gestão pessoal. Seja bem-vindo ao SolaCast. Agradeço, Del Carlos, é um prazer estar com vocês e, de alguma forma, repartir um pouco da experiência que temos vivido, né? E que, de alguma forma, o que tratarmos aqui sirva para alguém. Muito bem, eu creio que vai ser uma conversa bastante edificante. Nós temos aí, a primeira coisa, quando nós falamos sobre gestão pessoal, é o conceito daquilo que eu falo, ou daquilo que eu desejo fazer e daquilo que efetivamente eu faço, né? E muitas vezes nós, geralmente no começo do ano, nós falamos muito sobre planos para o ano vindouro. E aí eu trabalho uma infinidade de coisas que eu desejo fazer. O pastor já viveu essa experiência de fazer muito para Deus, mas conversar pouco com Ele? E de que maneira o pastor entende que a desorganização ou até o excesso de organização sem espiritualidade de alguma forma contribuiu para isso? Bom, é importante ressaltar que eu vivi no mundo corporativo durante 35 anos e atuei de forma bivocacionada, né? E a necessidade de organizar e de fazer uma boa gestão era premente, porque senão não conseguiria conciliar as duas coisas. E nesse momento eu aprendi com a agenda, aprendi com a gestão do tempo. Não tem como atuar então em duas frentes e nenhuma só, se você não tiver um mínimo de organização para dar conta do recado. E é um malabarismo, na verdade, mas é algo empolgante e viável que a gente consegue fazer e saber distinguir os momentos. Agora, dentro desse enfoque da sua pergunta, na adolescência, eu participei de um acampamento no Palavra da Vida e eu me recordo de um monitor de quarto que ele compartilhou o seguinte, que às vezes a gente se ocupa demais com as coisas de Deus e se esquece do Deus das coisas. Então, desde lá, eu percebi que esse risco é permanente, é constante, da gente ficar muito focado nas coisas de Deus e esquecer do Deus que coordena todas as coisas. E a partir daí, a gente começa a perceber que
sem querer, muitas vezes saímos do eixo. Então a gente tem que tomar um cuidado. O relacionamento com Deus, ele se cultiva através da vida devocional, da leitura da palavra, da oração e de outras práticas espirituais ou disciplinas espirituais. Então podemos até cumprir as tarefas da agenda, mas temos que monitorar permanentemente para não entrarmos no automático e deixar de fazer com intencionalidade e qualidade as coisas que estão relacionadas a Deus e à vida devocional. Eu gostei dessa frase. Pastor, poderia repetir? A gente fazer as coisas de Deus e... A frase dele é a seguinte: nós podemos às vezes se ocupar demais com as coisas de Deus e se esquecer do Deus das coisas. Que é a relação isso acontece muito, né? Muito. Muito fato. Mesmo, é fato isso. Vigilância constante nisso. O tempo todo. Muito bom. Na sua experiência com o tempo, eu creio que o pastor já apagou muitos incêndios, crises. Eu creio que na vida pastoral se tem crises, se tem incêndios, se tem reações a urgências, a demandas, né? E, de certa forma, isso cria um hábito ou você faz uma gestão disso também, né? Em que decisões de gestão pessoal o pastor acredita que são necessárias para romper um ciclo onde a pessoa ela virou um bombeiro, onde ela só trata crises, o caos e outras coisas? Eu tive uma experiência bem recente com o gestor da equipe lá da nossa igreja, o gestor administrativo, e eu vi que ele estava atolado em pendências e não estava conseguindo fluir. E aí eu me reuni com ele e fiz a pergunta: o que é que tem mais prioridade? O que é urgente ou o que é importante? E ele respondeu: urgente. Aí eu vi o problema. É assim que acontece com a maioria das pessoas, né? Elas estão se perdendo no cumprimento das tarefas urgentes e deixando o que é importante para trás. Então a gente tem que aprender a discernir e a separar o urgente do importante e priorizar o importante. Eu participo de uma mentoria do discipulado com outros pastores de igrejas grandes e a nossa líder costumeiramente pergunta: o que Deus tem falado ao seu coração nesta semana? Então, essa acuidade auditiva na relação com Deus, ela não pode ser tirada do foco. E eu comecei a perceber que às vezes a gente se foca nas tarefas ou está focado nas tarefas e que sufocava a tarefa importante que é a de ouvir Deus. Então eu creio que esta é uma preocupação de estar mais ligado com o importante do que com o urgente. Seria isso. Tem algum conselho prático para as pessoas que estão nos assistindo para absorver uma prática de trocar o urgente pelo importante? Bom, primeiro listar as pendências que a gente tem. Fazer análise crítica delas, porque o que é importante é aquilo que é imprescindível e que afeta mais pessoas, né? E o que é urgente, às vezes, são coisinhas pequenas que a gente pode deixar para outro momento. E então, essa lista das pendências, a análise crítica delas e depois estabelecimento de prioridades dentro daquilo que a gente está percebendo. E o que vai atender mais pessoas, o que é imprescindível para funcionamento das atividades, do trabalho, o que vai comprometer, o que não vai comprometer. Eu creio que isso seria o básico. Muito bem. Eu creio que quando a gente faz essa análise, a gente tem que começar a pensar em dizer não para algumas coisas. Porque geralmente a pessoa que lida com urgente, ela acaba tendo uma facilidade muito grande de dizer sim para tudo, né? E na prática, como a dificuldade, na sua visão, de dizer não, seja para convites, reuniões, projetos, participação em eventos, pode prejudicar a vida de uma pessoa, a vida dela familiar, o descanso, a alegria e até mesmo para pastores o ministério? Eu creio que a gente precisa resgatar a autoria da nossa agenda, né? E não os outros. Então a gente tem uma dificuldade com isso. Por exemplo, na minha agenda de terça-feira, no final da tarde, eu tenho uma prática esportiva, que é cuidado do corpo. Mas é muito comum a gente ser interrompido e pessoas com necessidades também urgentes, né? Tentando sabotar a minha agenda. E às vezes eu ficava com culpa, né? Puxa, eu vou fazer uma coisa que é para mim, para cuidar do meu corpo, e em detrimento eu vou ter que deixar uma pessoa que está passando alguma dificuldade. Mas eu percebia que isso daí poderia ser tratado num outro momento. E eu não abri mão de uma situação que para mim era importante para a minha agenda. Então, a autoria da minha agenda, a autoria da nossa agenda é pessoal, a gente não pode delegar para ninguém. A tendência nossa é sabotar a agenda pessoal, em detrimento da agenda dos outros, né?
E a gente precisa aprender a administrar isso. E sem perder a atenção que deve ser dada à pessoa que está precisando de ajuda. Agora, se isso não estiver determinando em sua vida, você vai comprometer a sua saúde, você vai comprometer a sua família, porque você vai priorizar os outros e não a sua própria agenda. E até a alegria no ministério isso tira. Eu creio que isso tem um pouco a ver com o que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo na questão do cuidado consigo mesmo. Porque, de certa forma, o outro acaba afetando a nossa vida, acaba afetando o nosso eu. Sim. E o pastor, principalmente porque todas as demandas que eu creio que chega ao celular, no WhatsApp, no gabinete pastoral, tende a ser urgente. E se o pastor for lidar com todas as urgências, ele acaba se esquecendo dele mesmo? Seria isso que o pastor está... Seria. A gente tem que filtrar. No nosso caso, a gente tem até uma secretária que faz toda a agenda da gente, né? E ela acaba fazendo esse filtro, né? E isso facilita. Mas a gente não pode interromper as questões particulares, que senão você... Tem muito imprevisível no ministério, tem muito urgente no ministério, né? Casos de casais, por exemplo. As pessoas às vezes não fazem um tratamento preventivo, não correm atrás, e depois surge o problema e quer que a gente na hora resolva o problema. E eu aprendi, né, que na hora tensa não se toma decisões. Então a orientação para um casal em crise, fala, meu amigo, agora não dá para resolver esse problema. Então, o que a gente pede? Dá um stand-by, fica no seu cantinho, a gente vai arrumar um momento onde as coisas estão mais assentadas e trabalhar com racionalidade, não pela emoção. Eu comparo isso muito com aquela água da mina, né? Quando a gente vai beber água em mina, se você chegar e bater o pé no barranco, cair terra na água, turva a água. E se você quiser beber água naquela hora, vai beber água suja. A emoção é assim. Então, na hora tensa, na hora da emoção, a gente não pode tratar. E às vezes os casais querem resolver o problema naquela hora. Falam, nós vamos sentar com vocês, mas num momento próprio, onde nós vamos trabalhar com a racionalidade. Então, essa é a diretriz. Eu acho que isso tem sabedoria, né, pastor? Porque tem algumas coisas que a gente... Por exemplo, o casal, ele está ali trazendo um problema urgente, mas talvez não seja o momento de tratar naquela hora. Sim. E muitas vezes eu vou fazer isso naquele momento, além de muitas vezes comprometer a minha agenda, eu acabo não conseguindo dar o melhor acompanhamento, o melhor aconselhamento, porque as coisas estão pegando fogo naquele Sim. momento, né? Aquela hora é hora de acalmar o coração, né? Isso a gente tem que orientá-los, né? Falou, agora vocês não têm que tratar esse assunto, não era de resolver esse assunto, nós vamos trabalhar depois isso. Então, eles querem que seja, estamos resolvendo o problema. Cara, não tem que tomar decisão agora, nós vamos tratar com vocês. Então, essa diretriz é importante mesmo. O que o pastor considera como descanso? Descanso, eu tenho algumas observações aí. Por exemplo, quando eu era bivocacionado, se eu estava ocupado com as coisas da igreja, no meio expediente, no expediente da manhã, e à tarde eu ia para o banco, eu mudava de atividade. A minha mente descansava daquela atividade que eu estava fazendo para uma outra. E vice-versa, se eu estava no banco, eu estava preocupado com as coisas do banco, descansando das coisas pastorais. E nas pastorais, esquecendo das coisas do banco. Então, isso é uma forma de descanso. Para mim, ajuda muito, tá? Você mudar de atividade, isso descansa. Mas há ações, né, que você tem que fazer no seu dia a dia de respeitar tempo de sono, respeitar tempo, pausa para comida, fazer nada, né? Ou então uma intencionalidade no seu descanso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no descanso é lidar com outra atividade. Atividade, por exemplo, de cuidar de plantas, plantar minha horta, cuidar das plantas que eu tenho, flores e cultivar. Então eu mudo de atividade, isso para mim é descanso, é terapêutico, isso me estimula. Então eu vejo que é uma forma. Mas com outras atividades, que pode assistir um filme, quem gosta de cozinhar vai cozinhar, tem gente que descansa sim. E dormir mais no dia do descanso. E o Shabat pastoral sempre é diferente, né? Porque normalmente, nosso Shabat é na segunda. Na minha igreja lá, a gente tem um grupo que tira na segunda, da equipe ministerial, e na sexta, outro grupo. Então, a gente descansa nesses dias. E a gente tenta, nesse dia, ter atividade diferente, ficar mais com a família. Seria por aí o caminho, né, do descanso. Nós vivemos hoje num mundo cansado, num mundo que está estressado. As pessoas não param um minuto, até mesmo porque as notificações do celular
não são silenciadas. E aí vem a pergunta, como que a gente pode diferenciar um descanso que realmente renova a vida com Deus de um descanso que, na verdade, é fuga e só anestesia a alma, né? Seja esse anestesiamento com entretenimento, redes sociais, que nós acabamos de falar, outro trabalho, situações que a pessoa inventa para a vida. Como que a gente diferencia esse descanso da fuga? Tá. Há um livro, o Andando com um Tanque Vazio, em que o autor ele sinaliza para a gente assim, muito cuidado, como acontece com o veículo, acontece na vida emocional. Por exemplo, no veículo tem aquelas luzinha do painel. Sim, os indicadores. Os indicadores que sinalizam que alguma coisa errada está no veículo e você tem que resolver aquilo urgente. Então tem algumas coisas na nossa vida que sinalizam nas emoções que a gente precisa, é um sinal de alerta que a gente precisa avaliar. E aí entra essa questão de disfunção, de muita atividade, de estresse, e a pessoa tem que trabalhar isso melhor e averiguar esta ideia de descansar. Agora, o descanso, tem gente que se ocupa com redes sociais, tem gente que se ocupa... E hoje tem uma coisa que está chateando, né? Por exemplo, hoje ouvir sobre política, sobre o sistema brasileiro, traz um estresse muito grande. Muito. Nós estamos muito apreensivos com isso. Então, abster-se desse tipo de coisa, né? Tem gente que, se quiser ficar rolando no Instagram, fica o dia inteiro escutando história, ouvindo coisas e a gente não para. E isso não é muito saudável. A gente tem que ter objetividade nisso. E o descanso melhor é o sono, tempo de qualidade com a família. O descanso é algumas retiradas que a gente pode fazer no dia a dia. Então, eu creio que essa seria uma orientação para quem quer buscar um descanso terapêutico mesmo. Pastor, existe, fazendo uma analogia, o pastor trouxe Andando com um Tanque Vazio, é um livro, inclusive eu já o li. Pô, pastor, existe diferença entre desligar o motor e eu mantê-lo na marcha lenta? Bom, Wayne Cordeiro que trabalha esse livro aí, né? Isso. E essa ideia de desligar o motor, trabalhar se você não cuidar, o motor vai desligar sozinho, vai dar um blackout. Chega uma hora que desliga. Vai arrebentar. Então a gente precisa entender esse ritmo, né? O ritmo da vida, a cadência nossa. É interessante que na vida prática de cada um de nós, a gente consegue perceber isso, quando as coisas não estão funcionando bem. Quando tem algum sintoma no nosso próprio organismo que sinaliza. No meu caso, em alguns momentos de cansaço, a minha voz muda. Aí eu já percebo. Então tem que diminuir a imunidade. Então a gente vai ter que respeitar isso para que não aconteça o blackout, porque aí vai arrebentar o motor mesmo, vai fundir. O burnout, o Wayne Cordeiro trabalha muito essa questão do burnout, né? Você toma medidas preventivas para que isso não aconteça. Então, perceberam os sinais? Começa a tomar medidas, né? Tentar buscar os indicadores, ver onde é que está a causa do problema e trabalhar para que isso não aconteça, senão a gente vai ter problemas mesmo. Aí o burnout, o motor desliga. Muito bom. Falando, o burnout, eu creio que é aquela estafa, né, de antigamente, né? Pastor, a questão da gente fazer as coisas no automático e não ter sem revisar a agenda, sem ter realmente intencionalidade em relacionamentos, saúde da alma, espiritualidade, você acaba criando uma rotina que muitas vezes é maior do que você mesmo, né? Que tipo de revisão o pastor indica quando você está totalmente no piloto automático? Bom, tem algumas coisas que são positivas no automático, né? Por exemplo, quando a gente dirige um carro, a gente muda a marcha e a gente nem percebe que está fazendo aquilo, vira um automático e é uma coisa produtiva. Então tem coisas que são importantes acontecer no automático, senão a gente vai ficar com muito mais volume de coisas para serem concentradas. Mas a gente tem um hábito anualmente lá na nossa igreja, IPI Dourados, no final de ano, colocar para as pessoas, para o ano seguinte, fazer alvos e metas para a vida material, espiritual, familiar, emocional e física, alguma área dessa. E a gente faz isso também com a equipe de trabalho, que são praticamente mais de 40 pessoas, e
a gente escreve com todos os colaboradores, né, quais são as metas para o ano. E isso a gente faz no início do ano com os colaboradores. E no ano seguinte, a gente sela, eles escrevem, a gente põe num envelope, sela. No ano subsequente, a gente abre, eles abrem, cada um abre o seu e vê o que eles fizeram de bom, o que eles cresceram, o que eles aumentaram. E é legal esse comparativo, né? E alguns compartilham, olha, eu tinha isso e acabei realizando. Então, a questão de revisão da agenda semanal, onde a gente coloca, né, a gente estimula as pessoas a fazerem uma agenda semanal, onde tem as atividades de cada dia e acaba entrando numa rotina que favorece, você potencializa quando você estabelece uma rotina, né? Então você tem as múltiplas atividades e você coloca tudo aquilo dentro da sua agenda e a gestão pessoal entra em operação. Porque aquilo já facilita, eu não tenho que pensar o que eu vou fazer hoje, já está escrito lá, já tem uma direção. Agora, a partir daí, de vez em quando, eu tenho que fazer a revisão. E é claro que a autodisciplina é necessária para cumprir aquilo que eu estabeleci. E aí, quando sair da rotina, eu não preciso ficar estressado, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas, saiu da rotina e se perde e entra também num caos. Então, uma vida planejada traz para mim a otimização do tempo, é isso que eu penso. Há um ganho de produção e há uma previsibilidade. É fácil de viver com uma pessoa estruturada e organizada, né? O que não pode deixar de ser contemplado na rotina diária, semanal, mensal, momentos de descanso, momentos de bom sono, momentos de descontração, de coisas leves e coisas que a gente gosta. O Wayne Cordeiro trabalha isso também. Para o nosso tanque emocional ficar abastecido, porque tem muitas coisas no dia a dia que drenam o tanque emocional. Então você tem que encher o tanque emocional com coisas que você gosta de fazer. Então isso é muito importante, porque todo dia tem coisas drenando, sugando o nosso coração e a nossa alma, as nossas emoções. Então eu tenho que buscar coisas que encham o tanque emocional. E aí eu consigo lidar. O automático, ele é bom num certo sentido, mas a gente também não pode perder a essência das coisas, que a gente acaba fazendo sem saber o que está fazendo. Né? Esse é o problema. É porque às vezes você não aproveita o momento, o presente, porque dentro dentro de uma agenda da correria do dia a dia, quando você coloca o piloto automático, às vezes parece que fica mais importante o chegar do que a viagem, né? Sim. E aí você perde esses momentos, né? O processo, né? Às vezes a gente estabelece a rota, o alvo e quer o destino, né? Isso. Mas o processo, ele é importante. Férias é isso, né? Sim. Quando a gente vai programar férias, a gente começa a fazer o contato, para onde nós vamos, conversar com a família, reservar hotel, comprar passagem. E se a gente não curtir isso aí, a gente vai ser um desgaste horrível. Tem um antropólogo que eu gostava de ouvir, o Luiz Marins, ele dizia o seguinte, que nós temos uma intersecção entre o passado e o futuro, né? E ele chama essa intersecção, o cruzamento do passado e do futuro, como o momento ou instante presente. E ele compara assim, Deus nos deu vontade e inteligência. Então, a distinção das pessoas não está na inteligência, a distinção das pessoas está na vontade. E ele diz que viver bem é gastar toda a inteligência e vontade no momento presente. Porque quem gasta a inteligência e a vontade no passado, vira melancólico. Quem gasta a inteligência e a vontade no futuro, ele entra em ansiedade. Então, a gente tem que concentrar. A grande sacada aí é viver cada momento, estar presente naquilo que eu estou fazendo. Às vezes a gente está aqui já com a nossa mente acelerada, pensando no depois, e a gente se perde nisso. Então, desfrutar o momento presente, desfrutar todo o processo, isso é de grande valia. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala agora sobre práticas espirituais, na sua experiência pastoral, existe dificuldades das pessoas em relação a ter uma gestão pessoal realmente assídua em relação a práticas pastorais? Sim. Aqui tem um detalhe curioso, né? Porque a gente estimula um exemplo de leitura da Bíblia anual. Aquilo cria uma rotina nas pessoas e talvez elas vão ler para cumprir tabela. Ok. Perde o que deveria aproveitar. Mas é melhor do que nada, na minha opinião. Agora, tem gente que combate esse tipo de comportamento, fala, para que fazer isso, a leitura automática? E aí fala, não, leia um texto menor e medita. Seria excelente. É uma forma diferente. A gente tem que tomar cuidado com isso, né?
depende muito do estilo da pessoa e do temperamento. Então, não é a melhor coisa a gente fazer por tabela, mas a disciplina ajuda a manter com o contato, né, com a certeza daquilo que eu estou fazendo, eu tenho que estar compenetrado, senão a gente vai perder o brilho daquele momento, né? Nem sempre vamos ter vontade de orar, por exemplo. Mas eu entro na disciplina espiritual da oração, que é uma disciplina espiritual. A gente não tem, nem sempre a gente está com vontade de orar. Nem sempre eu estou com vontade de ler a Bíblia. O que eu faço? Eu vou pela disciplina. Tomar remédio é ruim. E eu não tomo porque gosto, eu tomo porque eu devo. Então a gente precisa aprender a disciplinar. É um equilíbrio nessas duas coisas aí. Eu vejo na sua fala que simplesmente fazer para assinalar o checklist não é a melhor opção. Tá. É uma opção, vamos dizer, válida do ponto de vista que eu estou fazendo alguma coisa. Isso. Mas o ideal é que eu tenha nessa prática, mesmo que constante por disciplina, um relacionamento com Deus, que se cria aí alguma coisa, né? Que se cria aí esse ambiente mais íntimo de intimidade com o Senhor, né? Pastor, tem algum caso, tem alguma experiência que possa nos falar, e na sua visão, o que é adorar a Deus de forma pessoal no dia a dia, saindo dessa rotina de checklist, dessa situação ou não? Sim, eu tenho. Eu gosto muito de trabalhar a temática forma e essência, né? A essência, adorar a Deus para mim é essência. Porém, eu adoro a Deus de várias formas e a gente não pode bitolar. Não, a hora de adorar a Deus é culto. Não, não é só isso. Eu posso caminhar, na minha caminhada, fazer tempo de adoração e de gratidão ao Senhor. Eu posso adorar a Deus com pequenos gestos e pequenas atitudes. E a gente então se define muito com formas específicas. Eu creio que elas são múltiplas, né? Tem alguns caminhos espirituais que a gente precisa trilhar. E a adoração deles, posso cantar com hinos, com cânticos, posso com frases de louvor, posso olhar para a natureza, contemplação e adorar a Deus. Então a gente precisa ser mais múltiplo na forma e a gente precisa não abrir mão da essência. Então na prática pessoal, eu penso que às vezes eu estou caminhando com a esposa e a gente começa a agradecer. Então a gente faz daquele momento de exercício um momento de adoração. E a gente pode fazer do momento de refeição um momento de adoração. Uma vez eu estava com um grupo de pastores num retiro, né, de contemplação, e eu achei interessante que a gente sentou e vamos trabalhar essa comida gostosamente, aprender a saborear e perceber que o Senhor Jesus está conosco. Então, isso é uma forma de adoração. Então, a gente às vezes é muito bitolada na forma. A gente só pensa que a adoração é culto, é cântico, mas tem várias outras formas. Então, a gente precisa ser mais abrangente nisso. Esse assunto eu até queria ficar um pouquinho mais nele, porque é muito interessante e eu acho que é muito rico, edificante. Porque às vezes a gente não vê a vivência cristã na nossa rotina, naquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós fazemos, né? Sim. E eu estou andando, praticando um exercício físico, eu estou fazendo para a glória de Deus. Então eu, de certa forma, estou adorando ali, eu estou falando um salmo, eu estou orando naquele momento. E eu vou criando momentos para Deus. A vida, então, na sua fala, ela é inteiramente para Deus, às 24 horas. Tudo seja feito para a glória de Deus. É uma asseveração bíblica. Eu me lembrei quando você falava aí daquele livro Liturgia do Ordinário. Eu gostei demais desse livro. Ela consegue colocar no meu dia a dia, desde quando eu acordo, faço as minhas necessidades básicas, organizo a cama, visto roupa, tomo café. Ela consegue levar uma vida litúrgica, uma vida de adoração nos gestos básicos, nos gestos simples da vida. Esse livro foi muito impactante e tive a oportunidade de conhecer a autora quando estava numa viagem para fora, e uma pessoa simples, né? Mas ela conseguiu traduzir o que é a verdadeira adoração, né? A gente pode embutir no meu dia a dia, na minha rotina, momentos assim. Então a gente tem que estar mais sensíveis à voz de Deus para que a gente não perca esses momentos tão legais, simples. E isso, de certa forma, é mais genuíno do que ritualístico, né, professor? Com certeza. É uma adoração mais simples, mas de coração, é aquela coisa genuína mesmo, né? O autor aos Hebreus diz: o meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Então, uma coisa mais natural de alguém que serve ao Senhor Deus.
Agora, vamos partir um pouquinho para os extremos, né? Nós temos as pessoas que muitas vezes não têm gestão pessoal nenhuma e tem pessoas que têm gestão pessoal nível hard, no top mesmo, né? O pastor vê que em algum momento a gestão pessoal extremada ela pode virar uma idolatria ou não? Bom, eu creio que existem algumas matérias e algumas leis da própria natureza, alguns valores, alguns conteúdos que foram todos dados por Deus. Por exemplo, a organização, a administração, para mim, é um princípio divino. E eu creio que isto favorece. A gente tem que usar a organização como um princípio divino. A gente vive num mundo imperfeito, imaculado pelo pecado, e nem sempre aquilo que a gente planeja vai acontecer. A gente organizou, idealizou, administrou, planejou, mas nem tudo sai de modo perfeito como gostaríamos. Então, nós temos que entender a organização, a administração como ferramentas e que, se bem usadas, elas vão facilitar as nossas vidas. Pois bem, para o cristão não tem como viver sem depender de Deus. E então, pessoas que organizam a vida, elas favorecem o seu dia a dia e até a sua relação com Deus. Agora, não dá para dizer assim que essas pessoas que idolatram a administração, né, falar, vou fazer sem a ação de Deus. Não tem, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nenhum poder te foi dado se do céu não te fosse concedido. Eu tive uma experiência na construção do Espaço Esperança lá em Dourados, que trabalhou as duas coisas nessa dinâmica. Por exemplo, havíamos feito um projeto aprovado na prefeitura do construção do nosso edifício, e o valor, depois, o primeiro orçamento que a gente fez, aprovou na prefeitura, e o primeiro orçamento que fez para a primeira fase, ficavam tipo uns 5 milhões e meio. A gente tinha no encaixe uns 700 mil reais. Falei, isso aqui não está fechando com a torre, porque Jesus disse assim, tudo o que você for fazer, planeja antes, né? Vê se aquilo fecha a conta e para você não passar vergonha. Então a gente pediu para o conselho para a gente revisar aquele projeto e a gente fez um outro projeto que ficou num valor, fizemos orçamento, depois a gente protocolou na prefeitura. E o orçamento já era diferente, a gente ficou 3 milhões e meio na época, eu me recordo, uma coisa assim, e nós já tínhamos 1 milhão e 800 na conta. Aí eu entendi a fé e a torre. Por quê? A fé, Deus iria prover, já tínhamos, mas só que fechou a conta. Então a gente não dissociou uma coisa da outra. É como trabalhar, né? A fé com a gestão, com a administração. Se eu fosse só fazer gestão, talvez eu não ia mexer com nada. Se eu fosse só com a fé, eu talvez quebrava a cara. Então, nós temos que administrar essas duas coisas. E aquilo que é nosso, a parte que Deus nos deu para fazer, Deus não faz. É interessante isso, porque às vezes o nosso coração ele faz planos, né? Uhum. E esses planos, muitas vezes, eles vão... A imaginação é o limite, né? E eu creio que tem muitas pessoas que estão nos assistindo hoje aqui que fizeram planos e devam estar frustrados porque os planos não deram certo e tentaram e não conseguiram. Mas essa sua palavra ela é uma palavra de esperança, porque ela une a questão da fé com a questão da razão, né? E talvez... se tivesse protocolado o projeto dos 5 milhões com 700 mil na conta, teria muita fé e pouca razão. Exato. E quando protocolou o projeto com 3 milhões e meio, 4 com 1 milhão e 800, tem que ter fé também, porque falta 2 milhões, né, pastor? Sim. O pastor acha que nos projetos pessoais falta Deus? As pessoas muitas vezes colocam só razão? Talvez eu não complementei, mas tem uma coisa importante aí. Quando a gente fez a diferença que tinha para pagar esse projeto, 3 milhões e meio para 800, olhamos no orçamento da igreja, a gente conseguia separar mensalmente aquele valor para pagar as parcelas. Então, a razão fechava. Só que a fé estaria onde? As pessoas têm que continuar contribuindo. Então, de qualquer jeito, a fé e a razão trabalharam juntas. Eu tive uma experiência interessante na minha vida particular. Eu tinha uma chacrinha, sempre gostei da área rural, e a chácara chamava Recanto Feliz. E uma época eu tive a ideia, naquela época podia fazer venda de leite in natura na cidade. Então eu queria colocar
aumentar as cabeças de vacas que eu tinha lá no lugar, tirar leite e vender na cidade. Era essa a ideia. E eu fiz esse projeto acontecer, mas eu percebi que Deus não tinha aprovado. E eu teimei. E literalmente a vaca foi pro brejo, né? Eu me recordo que uma vaca teve um problema, morreu, a outra morreu lá no brejo, e aí eu percebi. Então, às vezes a gente teima com as situações que não tem aval de Deus. Aprendi, né, para as decisões, tem um texto de 2 Coríntios 2, 12, 13, que fala que Paulo tendo ido para Troade, não encontrou, uma porta se abriu, mas chegando lá não encontrou Tito, ele partiu para Macedônia. O texto síntese é essa. E ali, eu não sei de onde eu já tirei isso, deve ser de alguém, mas eu não sei de quem é a fonte. Eu aprendi que todas as decisões nossas têm que ter 3 P's. O primeiro P é ponderação racional. Paulo não ia para nenhum lugar, ele era muito estruturado. Então, se ele foi para Troade, tinha alguma razão objetiva, racionalizada para ele ir para lá. Esse é o primeiro P. Então, tudo que eu vou decidir, eu preciso mapear e ver vantagens, desvantagens, prós e contras, e esse mapeamento é nosso, é ponderação racional. O segundo P é a porta aberta. Lá no caso, a porta se abriu, então fechou. Troade era ponderadamente racional e também uma porta aberta, mas o terceiro P não deu lá. Ele não sentiu tranquilidade no seu coração, que é a paz no coração. E então eu creio que a gente às vezes força algumas coisas. Nós temos que ter essas situações de ponderação racional, de porta que se abre e Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Então é sinalizador da decisão certa ou errada. Se faltar um P desse, já começa a pensar. Para aí. Então 3P, ponderação racional, porta aberta e paz no coração. Paz no coração. Você que está hoje com alguma decisão, algum projeto, isso é bem prático, né? 3P, né? Ponderação racional, porta aberta e paz no coração. E paz no coração. Isso mesmo. Muito bom. Nós estamos chegando até aqui na nossa conversa e eu creio que talvez, se você ainda está conosco, a conversa está sendo edificante, você está gostando e realmente está sendo muito boa. Eu peço que você não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Também deixar o gostei ou não gostei, deixa seu like aí, né? Na confiança, a gente entende, o algoritmo entende que quando você deixa o like, deixa o gostei ou não gostei, o conteúdo começa a se tornar importante. Ele vai distribuir, ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então dá uma paradinha aí, se inscreve no canal e deixa também aí o seu comentário, né? Deixa um caso, uma situação que você viveu. É importante e é edificante para outras pessoas também que estão nos assistindo. Vamos falar, pastor, agora sobre a questão da agenda com Deus, né? A palavra de Deus no livro de Mateus diz para a gente buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e as demais coisas, né? As demais, né? Todas as demais serão acrescentadas, né? Que pequenas práticas, como que eu inicio isso para reabrir essa agenda com Deus? Tá. Esse versículo é um versículo-chave para mim. Eu assimilei, decorei e internalizei e coloquei ele como moto da minha vida. Papai faleceu quando eu tinha 11 anos e uns meses antes eu estive com ele, a gente falando, cantando a canção que era baseada nesse texto de Mateus 6,33. E eu aprendi o seguinte, porque o contexto lá, o Senhor Jesus está dizendo assim, por que vocês estão inquietos contra que a vez de comer, beber e vestir, né? Olha para os lírios, olha para os pássaros, né? O Senhor sustenta e cuida. Então, se você priorizar o reino, as outras coisas realmente vão acontecer. Então, um aspecto prático de agenda, Deus tem que ocupar a primazia, né? Mas faça uma lista de todas as atividades que você realiza ou pretende realizar. Depois coloque essas atividades encaixando na sua agenda semanal. Então, se alguém já vive assim, ok, mas costumeiramente nós temos que fazer uma revisão. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma revisão e algumas coisas que para mim serviram no ano passado e esse ano não, eu tenho que fazer alguns ajustes. Ela tem que ser sempre alterada e reformulada. Flexível. Né? Flexível. E relaxa, uma dica prática também, quando sair fora do script, né? Não tem problema. Às vezes as coisas são contingenciais e a gente não tem como prever tudo. Então, liste as suas pendências, outra coisa básica. Estabeleça as prioridades.
sempre criticando o que é importante, o que é urgente. E seja presente naquilo que está fazendo. Isso é uma atitude prática, né? Porque eu posso estar aqui, mas preocupado com a outra coisa que vai acontecer daqui a pouco, e aí a gente não consegue valorizar o processo, o instante presente que o Luiz Marins faz essa menção. Então, se é tempo devocional, foque num tempo de qualidade com Deus, né? Se for um momento de lazer, descontraia, divirta-se, né? Tenha momentos com a sua família voltados para as coisas espirituais. Eu acho que isso também é um outro indicativo positivo para você fazer uma agenda espiritual. Culto doméstico, tempo de oração, campanhas com a família. Então, são algumas sugestões aí. O pastor estava falando de Mateus 6,33 e eu creio que dentro da gestão nós temos o foco e temos aquilo que nos distrai, que tira o nosso foco, né? E eu creio que Mateus ele leva o nosso foco a Deus, né? O fim do homem é glorificar a Deus, né? E eu creio que o inimigo, né? O inimigo das nossas almas, ele sempre traz coisas para nos distrair, para nos colocar fora do foco, né? Nos tirar daquilo que é realmente importante para nós. E aí as distrações, né? Dentro da nossa vida. Se nós tivéssemos hoje que pensar numa vida, e agora falando especificamente para pastores, que eu creio que também estão nos assistindo, né? Se fosse pensar numa gestão ministerial prática, o que o pastor indicaria? Tem uma canção do Jorge Camargo que fala nada te turbe, né? E depois ele diz assim no coro que Deus é o bastante. Às vezes a gente fica inquieto mesmo, né? Eu defino sempre o ministério pastoral com uma palavra de Paulo que ele diz lutas por fora e temores por dentro. Nós não temos como nos eximir disso. É uma vida sacrificial. Novamente é aquela visão de encher o tanque. Drenar vai drenar mesmo, não tem jeito. O que eu tenho que fazer é encher com coisas que eu gosto. Então a gente precisa descobrir essas coisas que enchem o meu tanque emocional. Mas não tem como se eximir do dreno, dos estresses, dos problemas, das ansiedades, inquietudes, né? Quando Paulo fala que se pesava sobre ele as preocupações com a Igreja de Deus, são coisas pertinentes ao ministério, não tem como. Então a gente só tem que dosar. Esta palavra, esse cântico do Jorge Camargo, uma vez eu estava numa fazenda e a sós com Deus, escutando música, e ela falou muito, nada te turbe, não te preocupe tanto, Deus é o bastante, tá? E isso para mim basta. E então o pastor tem que focar nisso. Deus é o suficiente. Ele não basta. se turbe. Não se turbe o vosso coração. Mas existem momentos onde chega a hora de pedir ajuda, né? Porque eu creio que as nossas vulnerabilidades, muitas vezes a gente tem dificuldade de apresentá-las, né? Mas todos nós temos, né? Na sua experiência pastoral, pessoal, como alguém pode perceber que chegou a hora de dizer eu preciso de ajuda para organizar a minha vida? Aqui tem um problema sério. As pessoas são normalmente orgulhosas, né? E às vezes elas não querem compartilhar suas fragilidades. E isso compromete, porque de alguma forma isso vai explodir em algum momento, né? Então, não é vergonhoso pedir ajuda, não é vergonhoso pedir socorro e recorrer a alguém mais experiente ou alguém mais especialista numa área de carência, né? E, às vezes a gente protela para fazer isso, demora para fazer isso. E quando vai buscar ajuda, as coisas já estão complicadas, até para voltar, para retroceder e resolver. Então a gente precisa ser humilde, né? E pedir ajuda, e conversar, abrir o coração. A hora de dizer eu preciso de ajuda é quando você não consegue resolver sozinho. Você viu que já não conseguiu. Isso pode entrar na relação familiar, como casal, tem coisas que o casal não se entende. E pastor também tem isso. Então, às vezes a gente não quer abrir o coração assim para qualquer pessoa. Então a gente tem que ser mais privado, né? Mais alguém que a gente confie, e alguém com know-how, alguém com mais vivência, com experiência, e que haja confiabilidade. Mas pedir ajuda, não protele, antes que as coisas sejam comprometidas, né? Na sua experiência, o pastor acredita que o pastor ou qualquer pessoa ele tem que ter aí amigos maduros, alguém de primeira mão que ele possa conversar
tem que existir um círculo mais íntimo? Sim, a gente vê isso na própria ministério do Senhor Jesus, Daniel e os amigos dele lá na Babilônia, né? Josué e Moisés, Elias, Eliseu. Então a gente tem algumas fundamentações bíblicas para isso. É muito importante ter com quem repartir. Hoje a gente fala muito em mentoria, né? Eu presto contas, eu tenho uma pessoa que semanalmente, ele não está nem no Brasil, mas a gente faz contatos semanais, né? Prestando contas um para o outro. Os pastores falham muito nisso, né? Eles não compartilham suas fragilidades com alguém, porque isso é muito importante. Faz me recordar, da minha juventude, eu tive 3 amigos que a gente compartilhava isso, e um orava pelo outro, isso fortalecia. Então é muito importante a gente ter essa pessoa para abrir o coração. Claro que a gente tem que selecionar bem, tem que ser pessoas que a gente realmente confie e pessoas que a gente tenha a coragem de abrir algumas fragilidades internas. Muito bem. Agora nós vamos falar de 5 hábitos que matam e de 5 hábitos que geram vida, né? E aí nós vamos falar aqui de que maneira que a gestão pessoal, nós temos que falar sobre desorganização pessoal, né? A desorganização pessoal muitas vezes afeta o relacionamento com Deus, né? Se o senhor pudesse apontar 5 escolhas de gestão pessoal como caminho de volta para quem sente a vida com Deus fraca, quais seriam esses passos aí que ela deve tomar para os próximos 30 dias? Eu creio que eu enumerei aqui alguns 5 hábitos que matam: a falta de planejamento semanal, por exemplo, o tempo exagerado nas redes sociais, a indisciplina ou a falta de disciplina, a falta de foco, de estar presente e a inconstância. Pois bem, quais são? A inconstância geralmente não é muito mencionado, gostei. A inconstância, a gente tem a tendência de começar e não terminar. Isso. Muitos começam bem, mas terminam mal. Muita iniciativa, pouca acabativa. Exato, isso é ruim. A gente precisa trabalhar melhor isso. Então, as escolhas que eu preciso para a falta de planejamento é a organização, definindo tarefas e ações para a nossa vida rotineira. No tempo exagerado nas redes sociais, a gente precisa aprender a delimitar, a definir melhor o tempo e a hora, né? Tem muitos casais que têm esse problema, porque chegam em casa e estão olhando o celular, e ali tem casamentos que são comprometidos por conta disso. Então tem que definir momentos e tem que ter um acordo entre o casal. A indisciplina é lutar diariamente. A gente precisa exercitar. A disciplina é um exercício constante, diário. Então, eu tenho uma tendência a ser indisciplinado. Eu preciso lutar contra isso. Na falta de foco, é concentrar, estar presente naquilo que eu estou fazendo. E na inconstância, faça entrar na rotina aquilo que você estabeleceu. E vai cumprindo. E a gente terminar o que começou. Isso aí é um exemplo prático, né? Pessoas que começam um curso e param no meio do caminho. Eu já vi pessoas que estão no 3º, 4º, último ano da universidade de um curso e desiste. Eu falo, puxa, mesmo que eu não vou fazer isso, mas conclua aquela etapa. É muito importante você ter essa acabativa, né? E isso não vai ficar num pendente. Você perdeu 4 anos, fica lá com o seu diploma, não vai usar, tudo bem. Quem sabe vai usar. Às vezes você nem percebe o que vai ser lá na frente, né? Valoriza o currículo, pelo menos. Exato. Então, a gente tem que começar e terminar. Nas tarefas são assim. Eu acho engraçado no meio corporativo, né? A gente tem alguns mutirões lá na igreja. E a gente, uma vez por mês, a gente leva as pessoas, os pastores todos, a gente divide equipes e tem tarefas. E a gente tem prazer quando a gente conclui. O último mutirão, a gente tinha várias frentes e todas foram concluídas. Isso traz um prazer. Então tem gente que acabou, deu a hora, pega e para tudo. Isso acontece entre os funcionários, né? Tá faltando acabar, então aí vai pegar no outro dia, tem que começar tudo de novo. Por que a gente não termina, né? Me lembrei de um caso de uma pessoa que trabalhava em São Paulo, foi um exemplo que alguém já contou uma vez, e ele era cristão. Ele cavava valas em São Paulo. Chegava no horário de fechar o expediente, lá para 5 da tarde, todo mundo já saía, deixava as ferramentas. Ele ficava depois sentado na beira da vala um tempo. E a pessoa falou, o que você está fazendo? Eu fico agradecendo a Deus por aquilo que Ele me permitiu fazer. Então eu acho essa importância de você trabalhar melhor essa acabativa, né? E trabalhar melhor esse foco. Muito bem. Nós estamos, na nossa conversa anterior,
nós estamos falando sobre as redes sociais e o scrolling, né, de você ficar ali no Instagram e 1 hora, 2 horas, né? Isso talvez seja o hábito mais nocivo atualmente, né? Sim. Eu não tenho Instagram. Engraçado que eu pego o Instagram da igreja e olho por ele, mas eu não tenho, pessoal. E às vezes eu me pego lá, começo a olhar e tem algumas mensagens, tem notícias, né? E a gente fica ali rolando e não para, é uma coisa viciante, né? E às vezes você podia estar dormindo, está lá rolando tela, né? Então isso é ruim. Nós temos que tomar muito cuidado, é uma atenção e uma vigilância permanente também contra esses intrusos aí. Muito bem. Nós já estamos chegando ao final da nossa conversa, desse SolaCast. Gostaria de dizer, pastor Écio, muito obrigado por essa partilha tão sincera, né, sobre hábitos que aparentemente pequenos podem aos poucos sufocar a nossa vida com Deus, nos tirar do plano e do propósito dele em relação àquilo que nós podemos fazer, porque eu acredito que todos por Deus podem cumprir o seu propósito, né? E como que a gestão pessoal que nós falamos aqui, submetidas ao senhorio de Cristo, pode se tornar um instrumento também de cuidado, né, para a minha alma, cuidar da alma dos meus, da minha família e ser abençoadora, né, nas nossas vidas, né? Gostaria de agradecer ao pastor. Ok. Eu queria encerrar dizendo assim que a gente precisa, na autogestão, na gestão pessoal, trabalhar com pelo menos 4 pilares, né? O autoconhecimento, a autodisciplina, o autocuidado e a autoconfiança. Esses são pilares importantes para a autogestão, para a gestão pessoal. O autoconhecimento, você tem que se conhecer melhor e perceber, ler a si mesmo emocionalmente, fisicamente. A gente tem que saber se ler. A autodisciplina é governar o próprio coração e é fundamental para a autogestão, a autodisciplina. O autocuidado é você responsável por cuidar de si mesmo. Aquele texto que você mencionou, Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Depois vai cuidar da doutrina. E a autoconfiança, que é uma autoestima dosada, porque tem muita gente com muita autoconfiança se torna soberbo e arrogante. Mas tem gente com baixa autoestima e também vive enclausurada. Então nós temos que ter um equilíbrio nesta autoconfiança. Eu creio que se a gente estruturar a nossa gestão pessoal em cima desses 4 pilares, a gente vai tocar a vida com muita graça de Deus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei ou não gostei, e não gostei, aquilo que você achou desse episódio. E nos despedimos por aqui. Até o próximo. Que essa conversa nos ajude a perceber que muitas vezes não é falta de amor a Deus, mas uma vida desorganizada que vai apagando o fogo do coração. Que administrar bem o tempo, o descanso, os relacionamentos e as responsabilidades é parte da mordomia diante do Senhor. Revisar hábitos, dizer alguns nãos e fazer escolhas mais intencionais podem ser um ato profundamente espiritual e que, pela graça de Deus, é sempre possível recomeçar e reorganizar a vida a partir de Cristo e não apenas em torno das demandas. Esse foi o SolaCast, uma conversa guiada pela palavra, uma produção da Vida e Caminho, uma autarquia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Se esse episódio falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas e continue caminhando com a gente nas próximas conversas.